O sábado e o primeiro dia da semana. O apóstolo Paulo, convivendo com grupos polemizando entre si sobre a guarda do sábado e em relação aos demais dias da semana, aconselhou ambos os grupos a respeitarem uns aos outros, porque tanto os defensores do sábado como os demais cristãos viviam para Deus. Romanos capítulo 14, versículo 5. Sem forçar o sentido dos textos bíblicos, analisaremos com os ouvintes sobre o significado do sábado e do primeiro dia da semana. O sábado. Gênesis capítulos 1 e 2 diz que Deus criou o planeta Terra com todos os seus seres básicos, habitantes, tendo como obra-prima da criação a família. Descansou após a criação no sábado, ou seja, no sétimo dia. A palavra sábado significa descanso pleno. O primeiro dia da semana. Para Jesus e sua igreja, o Novo Testamento sempre faz menção ao primeiro dia da semana. Jesus, durante seus 3 anos de ministério terreno, fez menção quando repreendeu os fariseus ao idolatrar o dia de sábado. Lucas capítulo 6, versículos de 1 a 5, e Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 9, versículo 16. Disse Jesus: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Com isso, Jesus diz que o sábado é menor do que o homem está acima do sábado. Comparando o sábado com o primeiro dia da semana, qual dos 2 dias tem sido mais importante na história da raça humana? É isso que queremos enfocar neste pensamento. Observemos a trajetória de Jesus da cruz até a ressurreição e suas manifestações durante 40 dias na terra até a sua ascensão ao céu. A morte de Jesus aconteceu na sexta-feira. Em cumprimento ao mandamento da lei, passou o sábado todo descansando na sepultura. No primeiro dia da semana, com a ressurreição, decretou a vitória sobre a morte implantada na raça humana cerca de 4.000 anos antes por Satanás, começando em Adão e Eva. O sábado significa descanso. O primeiro dia da semana significa o dia da vitória sobre a morte eterna. Jesus e suas manifestações aos apóstolos após a sua ressurreição. Observando os textos bíblicos, durante 40 dias após a ressurreição até a sua ascensão ao céu, Jesus manifestou a sua presença aos apóstolos nos primeiros dias de cada semana. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Marcos 16, 9. Jesus apareceu aos apóstolos 4 vezes no primeiro dia da semana da sua ressurreição e as demais vezes também nos primeiros dias da semana. Lucas capítulo 24, versículos 13, 15, 34 e 36 e João capítulo 20, versículos 13, 19 e 26. O Espírito Santo foi derramado num dia de Pentecostes, o primeiro dia da semana, dando início à formação da igreja. Levítico capítulo 23, versículos 15 e 16 e Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. A igreja cristã primitiva passou a reunir nos primeiros dias da semana. Atos capítulo 20, versículo 7
e 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. Deus criou o planeta Terra e tudo relacionado a ele em 6 dias. O 7º dia descansou. Descanso no conceito de Deus para o homem e não para Deus, pois Deus não se cansa. Significa desligar a mente e o corpo de quaisquer preocupações e atividades em um dia por semana. Em geral, os pastores escolhem as segundas-feiras para esses descansos, inclusive os pastores defensores da guarda do sábado. Isso significa que os nossos sábados como pastores são as segundas-feiras, que significa descanso. Pelo que acompanhamos as atividades de Jesus durante o seu ministério terreno, através dos textos bíblicos, Jesus descansou durante as noites ao dormir e durante o sábado na sepultura, após seus 3 anos de ministério e após a sua crucificação. Seguindo o conceito da igreja cristã primitiva, reunimos-nos nos primeiros dias das semanas para celebrar a vitória de Cristo e dos cristãos sobre a morte. Cada primeiro dia da semana devemos iniciar nossas atividades cristãs com o brado de vitória. Aleluia! Jesus venceu a morte com a vitória na ressurreição.